Olá, meu amigo, minha irmã, meu irmão, seja bem-vindo ao canal A Palavra é a Verdade. Estou aqui muito feliz por estar gravando esse próximo vídeo, onde nós iremos tratar de um assunto que nós já começamos a falar no primeiro vídeo, onde vamos falar sobre arrebatamento. Um assunto muito importante, muito pertinente para a nossa época, para o nosso tempo, e você precisa saber o que é um arrebatamento e como vai acontecer esse arrebatamento, quando que pode acontecer esse arrebatamento, né? E se já houve arrebatamento também. É um assunto muito interessante. Quando você começa a ouvir essa matéria e a pensar e meditar no que as escrituras sagradas dizem, você vai se interessar e vai gostar dessa matéria. Esse é o nosso propósito, trazer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que não tem talvez muito conhecimento sobre as escrituras sagradas. Esse é o nosso propósito, contribuir com o seu crescimento no conhecimento da poderosa palavra de Deus. E eu quero já começar esse vídeo agora fazendo uma pergunta para você. Você sabia que Deus, o próprio Deus, já arrebatou homens para si? Você sabia disso? Você acredita nessa pergunta que eu estou te fazendo? Você acha que Deus já arrebatou homens para si? É uma pergunta que nos traz uma reflexão, que nos leva a pensar nessa possibilidade. Por que dessa pergunta? Porque no vídeo anterior, que está aí na nossa página, nós falamos sobre um arrebatamento futuro, onde o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ele vai nos falar que ele voltará de novo, que ele virá outra vez para nos levar para estarmos junto com ele. Então é uma promessa de Cristo fazendo para os seus servos, né, que se dedicam a ele, né, que se entregaram a sua vida a ele. Ele faz essa promessa. Então este arrebatamento de Cristo é futuro, mas é um futuro que a gente também não tem uma data exata. A Bíblia diz que pode ser a qualquer momento. Olha, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Isso é muito sério. Arrebatamento é aquela palavra que é tirado com força, retirado da terra. Um povo que será retirado da terra. Olha que importante esse ensinamento, meu querido. Preste bem atenção. Cristo fez uma promessa de retirar um povo desta terra, mas não deu a data. Não existe uma data cravada. Já muitos homens no passado deram datas e erraram, porque a Bíblia não tem datas. A Bíblia não passa data. Ela diz, o que a gente vê são sinais que declaram a proximidade deste fato, deste grande acontecimento que vai abalar toda a terra. Os ricos, os pobres, os de todas as nacionalidades serão pegos, serão impactados com esse grande acontecimento que é o arrebatamento, tá? Então, a nossa pergunta hoje é: Deus, né? O próprio Deus, você sabia que o próprio Deus já arrebatou para si homens? Que interessante, né? E esses homens que foram arrebatados, eles não passaram pela morte, tá? Não passaram pela morte. Foram homens que foram retirados da terra em vida, vivos. E um deles, que a gente quer comentar nesta noite, está registrado na Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no primeiro livro da sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia lá, no primeiro livro da sua Bíblia vai estar essa passagem. No capítulo número 5, o verso número 24, vai falar uma passagem de um homem que andou com Deus,
um homem que viveu com a sua vida diante de Deus, um homem que teve uma vida íntegra, sem mancha, sabe? Sem acusações, um homem que foi sério, foi temente a Deus, um homem que teve a sua vida diante de Deus. Aleluia. E esse homem, a Bíblia chama ele de Enoque, ele tem por nome de Enoque. E diz assim no versículo 24, capítulo 5, verso 24 do livro de Gênesis. Lembrando que os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada foram escritos por Moisés, tá? Aquele Moisés que tirou o povo lá da terra do Egito, foi escrito por ele. Deus revelou os acontecimentos a Moisés e Moisés foi escrevendo, tá? Foi escrevendo para que essa palavra fosse chegada até nós no dia de hoje. Diz assim: e andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Olha só, andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus tomou para si. No verso 23, tem uma informação muito importante ali no verso 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, tá? Enoque viveu 365 anos, tá? E ele andou com Deus, a sua vida toda ele andou com Deus. E nesse versículo está aqui a revelação da palavra de Deus. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porque Deus o tomou. E o sentido da palavra no original foi tirado, foi tomado, foi arrancado. Enoque foi tirado. E por quem? Por Deus. E Enoque estava vivo quando isso acontece. Olha que interessante. Então, já ali Deus mostra qual é o seu propósito no futuro. Arrebatar. Deus dá um exemplo para nós. Então Deus retira, Deus se agrada tanto da vida deste homem, que Deus tem um projeto futuro com ele ainda. E retira este homem da face da terra. A segunda pessoa, essa é a primeira pessoa, é Enoque. A segunda personagem que Deus retira dessa terra, nós vamos encontrar lá no livro de 2 Reis, tá? No livro de 2 Reis, o capítulo 2 de 2 Reis, o versículo número 11. Então o primeiro homem, grava na sua mente, o primeiro homem foi Enoque, Deus tirou. Se você crê na Bíblia, você está crendo nessa informação que nós estamos trazendo hoje. O segundo homem está aqui, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 2, no verso 11. Diz assim: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando a gente imagina que Deus teve o poder de trazer do céu cavalos de fogo, carros de fogo, meu irmão, meu amigo, eu tenho certeza que muita gente não tem o conhecimento de que Deus fez isso para retirar um homem da terra. Esse homem foi o profeta Elias, que viveu no século IX, no século 9 a.C. Foi um grande profeta, um homem de Deus temente ao Senhor, com grande autoridade sobre a terra, um homem que enfrentou os desafios, um homem que deu ordem para que não chovesse. Foi este homem. Este homem é o profeta Elias. E ele foi retirado, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, tá? Indo eles, estavam em dois, Elias e Eliseu. O homem que foi arrebatado foi Elias, tá?
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi levado num redemoinho com carros de fogo, com cavalos de fogo. Tenta imaginar isso na sua mente, meu irmão. Tá? E foi levado aos céus e não foi visto mais. Ele foi em vida. Essas duas passagens aqui, querido, nós estamos falando de arrebatamentos que houve no passado, que já aconteceu, uma mostra do que pode ser no futuro, uma forma de Deus trabalhar no futuro. Nós falamos no vídeo anterior que existe uma promessa para os que crêem, para os que amam a Deus, para os que amam a vinda de Deus. Aleluia! Haverá um arrebatamento. Você crendo ou não, haverá um arrebatamento. Você e eu, estando ou não em comunhão com Deus, haverá um arrebatamento. Haverá um arrebatamento. Num piscar de olhos, diz a Bíblia. Num abrir e fechar de olhos, que é fração de segundos, esse povo serão retirados com força. E este tempo está próximo, está perto, está chegando. Nós não sabemos dizer é hoje, é amanhã, é daqui um mês, é daqui um ano, daqui 6 meses. Mas o fato é, acontecerá. Acontecerá o arrebatamento. Será tirado pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio de sentir a presença do Espírito Santo. Nós temos o privilégio de congregar, de cultuar a Deus. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. E depois de uma meditação sobre esta palavra, eu quero dizer, Jesus te ama. E o propósito de Deus para a sua vida é te levar à salvação. Esse é o primeiro propósito que Deus tem com a sua vida. É te levar a ser salvo. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa adentrar no seu coração e trazer uma reflexão, um pensamento. Eu tenho vivido de uma forma que agrade a Deus? Eu tenho vivido de uma forma que Deus se agrada da maneira que eu vivo? Eu estou fazendo aquilo que Deus se agrada, aquilo que é correto para os olhos de Deus, para Deus? Que fique essa meditação para você. Eu te agradeço por me ouvir esse período, tá? Estou muito contente, é um desafio muito grande estar fazendo um vídeo, lançando, mostrando o meu rosto, com esse propósito de anunciar essa bendita, poderosa palavra de Deus. Se você gostou, compartilhe com seu amigo, com seu parente, com seu vizinho, com seu irmão, tá? Com a pessoa que talvez esteja afastada dos caminhos do Senhor. Vai lá, curte, se inscreva no meu canal. É importante, é fundamental a sua ajuda. Eu conto com seu apoio. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Boa noite.